Olá, meu nome é Emerson Braga, para quem não me conhece, eu sou escritor, sou natural de Fortaleza, morador do bairro Conjunto Prefeito José Walter, e hoje eu fui convidado aqui para conversar com vocês sobre o meu novo livro, que se chama A Morte de um Embusteiro Viajante, que acabou de ser publicado aí pela editora Penalux, teve seu lançamento feito através de um projeto do SESC chamado Autores em Contexto. Então eu gostaria de estar hoje conversando com vocês aí, apresentando o meu trabalho e também meus personagens e tal, para que vocês conheçam aí um pouco do que eu ando fazendo no universo literário. Bom, essa história começou já faz algum tempo, eu tinha por volta de uns 6, 7 anos de idade. Lá na minha infância eu tive uma dificuldade inicial no processo de aprendizado de leitura e de escrita. Isso acabou gerando uma grande angústia em mim, porque eu sempre tive muita admiração pelas histórias que as professoras contavam, pelas histórias que meus irmãos liam em casa. E aí então foi doloroso, mas eu consegui aprender a ler e a escrever, me alfabetizei dentro do prazo mesmo. E aí, junto com isso, me veio também o desejo de não apenas escutar aquelas histórias que eu gostava, mas também de começar a escrevê-las. E então começou tudo nos concursos de redação, dentro do próprio colégio e tal. Eu sempre tirava uma colocaçãozinha assim legal. E nisso acabou, quando eu cheguei na faculdade, quando eu cursei letras na UES, aconteceu de que eu também comecei a produzir muita literatura lá e comecei a participar de alguns concursos, inclusive alguns deles promovidos pelo Ideal Clube de Literatura aqui de Fortaleza. Aliás, o Prêmio Ideal Clube de Literatura, que acontece no Ideal Clube todos os anos, que premia autores de poesia, e em outros anos premia autores de crônica, em outros anos premia autores de contos. Então eu acabei enveredando pelo conto. E então, depois de algum tempo, por volta de 2013, eu comecei a participar de uma oficina de literatura, e aí me surgiu o convite de eu fazer meu primeiro romance. E eu nunca tinha escrito um romance, eu fiquei, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Então um professor de Brasília chamado Marco Antunes, um poeta maravilhoso, assim, uma pessoa que eu tenho um grande apreço, ele disse, olha, eu te auxilio, assim, o que você vê de dificuldade no romance, eu vou te auxiliando porque existe um grande romancista aí dentro desse contista que você é, e eu quero quero ajudar que esse romancista apareça. Então foi o início de tudo, o início de todo o processo. E nesse meio tempo, enquanto eu criava esse romance, eu publiquei pelo selo Cenário Plural esse livro de contos, que se chama Exemplos, Amores, Desafetos e Outros Despautérios acerca de Eros. Foi o meu primeiro lançamento antes do romance. E aí depois veio o Embusteiro Viajante, que é esse livro que eu queria conversar com vocês hoje sobre ele. A Morte de um Embusteiro Viajante, este livro, meu primeiro romance. E ele trata de uma história meio maluca, que é o seguinte, é o último dia de vida de um ator de 70 anos de idade, que é um velho rancoroso, um velho azedo, um velho que optou pela solidão, pelo isolamento, que sempre fugiu da companhia das pessoas e que também, para conseguir o que queria, ele usou de meios vis, de meios cruéis. Não é uma pessoa muito agradável, chamada Lázaro Bardo. Então a história se passa no primeiro dia da última peça que ele vai apresentar na vida, na primeira apresentação dessa peça, e ele recebe a visita dos personagens de Shakespeare que ele viveu nos palcos. E todos os personagens trazem a mesma notícia, de que ele vai morrer naquele dia. Então o romance todo se passa, eu acho que isso ainda é derivado do conto, ele se passa em um único dia. Começa ali nos bastidores da peça, passa pelo palco, quer dizer, à medida que vocês forem lendo, vocês vão vivenciando tudo isso. No começo eu fui muito questionado, me perguntaram, Emerson, mas será que as pessoas vão conseguir compreender, quem não leu Shakespeare, quem não tem contato com a literatura de Shakespeare? Bom, o livro é justamente para isso, é para convidar as pessoas a lerem Shakespeare, certo? E a maneira como os personagens foram apresentados, eu tomei o cuidado de justamente isso, que as pessoas não tivessem a sensação de que isso aqui se tornou para mim incompreensível. Quem for ler não vai sentir dificuldade, porque o livro trata de personagens de Shakespeare como Puck, Rei Lear, Macbeth, Hamlet. Não vai ter dificuldade, mas uma coisa eu garanto, se não conhece Shakespeare, vai sentir muita vontade de ler Shakespeare. Porque são personagens apaixonantes da literatura universal, de que muita gente infelizmente não conhece. Então o meu livro já vem com essa proposta de ter um caráter mais acessível na leitura, uma leitura leve, uma leitura divertida,
e de que traz a seriedade do tema da morte, né, unida a toda a pândega, toda a diversão, né, toda coisa surreal que acontece nos bastidores dessa peça, né, da última peça da vida de Lázaro Bardo. Bom, o futuro é continuar escrevendo cada vez mais, produzindo mais contos, produzindo mais romances. Talvez eu enverede também pela poesia, que é um gênero que até hoje eu não tive coragem, mas se a gente for falar assim de um futuro mais imediato, eu estou aí com um romance já engatilhado, já possui título. O nome é Os Maravilhosos Cães Adestrados de Messier Non. E como A Morte de um Embusteiro Viajante, ele também tem um pé no surrealismo, né, no fantástico. Ele conta a história de um grupo de cães que vive em um porão e outro grupo de cães que vivem na parte de cima da casa, né, sobre o assoalho. E eles são criados pelo Messier Non, que é seu treinador. Só que o Messier Non treina os cães de cima para grandes apresentações, para ganharem prêmios de beleza, de comportamento, enquanto os cães de baixo são treinados para praticar pequenos delitos. Então um dia Messier Non vai alimentar os cães de baixo e ao descer ao porão ele cai e morre. E os cães de baixo e os cães de cima não sabiam da existência uns dos outros, mas com a queda de Messier Non, os dois mundos se encontram e colidem. E é sobre isso que vai tratar a história, né? De como conviver essas duas realidades que até então estavam apartadas, cada uma de seu lado, os de cima e os de baixo, dentro do mesmo plano. Bom, enquanto Os Maravilhosos Cães Adestrados de Messier Non não sai, né, tá aí já disponível para venda o A Morte de um Embusteiro Viajante. Vocês podem procurar o livro comigo mesmo através do meu e-mail, que é emersonconto@gmail.com.br. Obrigado por ter ficado até agora aqui comigo, escutando, eu falando sobre meu livro, sobre literatura, e espero ter outro encontro com vocês. Grande beijo. Tempo proteção.